Bom, e os prejuízos para os produtores rurais com a seca no Rio Grande do Sul já chegam a 13 bilhões de reais. É o terceiro verão seguido de perdas provocadas pela seca. Este produtor rural da zona sul de Porto Alegre plantou abóbora cabotiá, pepino, brócolis e repolho, mas saiu no prejuízo. Na média deles, em torno deu 70% a 80% de perda, né, que não teve mais o que fazer, faltou água, calor em excesso. Sandro é um dos 5 milhões e 800 gaúchos afetados pela estiagem. Os prejuízos municipais são avaliados em 13 bilhões de reais. Com 312 cidades em situação de emergência, o governo do estado anunciou medidas para tentar amenizar os efeitos da falta de chuva. Entre elas estão o repasse de recursos para prefeituras, a reabertura do programa de sementes para alimentar rebanho e a anistia de 100% da dívida do programa Troca-Troca de Sementes para agricultores familiares. A falta de chuva causou prejuízo em diversas lavouras no Brasil, como a gente viu, e na safra 21-22 de soja foram calculados 72 milhões de reais em perdas, de acordo com a CNA e a Embrapa. Para 2023, as oscilações no volume de chuva devem continuar. Por isso, o produtor rural precisa se reinventar para minimizar o impacto da seca. O uso de uma tecnologia conhecida como fitoesterol pode otimizar o consumo de água e amenizar o estresse hídrico das plantas nas culturas de milho e soja. Quem vai nos contar um pouco mais sobre essa técnica é o responsável ali de vendas da Elicit Plant Brasil, o Felipe Sulzbach. Oi, Felipe, bom dia, seja muito bem-vindo, né? A gente segue acompanhando aí, o Brasil é assim, né? Toda essa diversidade. Por um lado, a gente tem essa tragédia que aconteceu no litoral de São Paulo e, por outro, a gente tem essa extrema seca já enfrentada ali, principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, devido aos efeitos do Laninha, né? E, claro, a gente sabe que para o produtor rural, quando ele tem à disposição tecnologias, ferramentas que podem vir a trazer mais equilíbrio para o seu cultivo, para a sua proteção, faz toda a diferença. Como vem essa tecnologia apresentada por vocês? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e divulgar e trazer novas tecnologias para o agricultor que ele vem sofrendo, né? Como todos vocês já estão mencionando, a mídia, nós estamos com muita chuva irregular e a Elicit, ela é uma agribiotech que nasceu em 2017 e ela é baseada em uma tecnologia nova para o agricultor, baseada em fitoesteróis. O homem, ele produz um colesterol. A planta produz o fitoesterol, mas em quantidades muito pequenas. A partir do momento que a planta recebe esse aporte e uma absorção de forma foliar dessa gordura através da tecnologia patenteada da Elicit, a planta ela consegue mitigar estresses abióticos, né? Então, e entre os estresses abióticos, então, falta de luz, frio e também um dos principais problemas que vem acarretando aí o agricultor brasileiro, a falta de água. E com essa tecnologia a gente consegue otimizar os recursos hídricos em mais de 30%, fazendo com que a planta, a capacidade estomática, quando uma planta ela sofre um estresse, ela basicamente fecha o estômago, a folha se enrola e ela para de fazer trocas gasosas, para de fazer fotossíntese e ela eventualmente ela para de emitir raízes e produzir. Quando eu tenho uma planta sob a ação do fitoesterol, o estômago ele não fecha, ele continua fazendo trocas gasosas, a planta continua fazendo fotossíntese, continua emitindo raízes que captura a água, na capilaridade do solo, onde existe água disponível para as plantas, fazendo com que a planta ela não para. Então, acaba reduzindo os impactos causados justamente pelos estresses abióticos, né? E entre eles, no caso, a falta de água. E a Elicit estabeleceu um programa muito robusto de trabalho que vai desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil, trabalhando com os principais pesquisadores para justamente a gente trazer essa tecnologia
embasado na ciência, né? Porque como a empresa ela nasceu como uma biotech, então tudo é muito forte, toda a realidade, todo o caminho que a gente tem, todas as explicações que a gente precisa dar a respeito da tecnologia são validadas pela pesquisa. E atualmente a gente tem também, além da pesquisa trazendo as informações, nós temos diversas áreas de campo junto com o agricultor mostrando esse benefício em loco. E até semana passada foi publicado a nível global que a empresa ela lançou de forma oficial essa tecnologia baseada em fitoesteróis, onde a gente consegue ter uma estabilidade muito grande de incremento no rendimento em plantas sob estresse. Então, quando a gente fala de Ucrânia, Brasil, Estados Unidos e Europa, nós estamos tendo um incremento de até 12% a mais na cultura do milho, justamente por mitigar os impactos em relação à seca. E isso, no ambiente brasileiro, a gente consegue ver que tem um potencial ainda maior, não só para as culturas da soja e do milho, mas para outros cultivos de importância que sofrem, que o agricultor sofre todo ano. E, inclusive, um dos pontos importantes, quando a gente tem a irrigação, mesmo a irrigação, ela existe uma certa limitação. Então, se a gente puder reduzir e otimizar o consumo da água, também vai ser um excelente benefício para o agricultor. Muito bom, Felipe, toda essa explicação mostrando a eficiência em nível global, como você colocou há pouco, e também que ela pode trazer uma resposta ainda mais positiva aqui para a nossa agricultura tropical. E isso embasado em pesquisa, certo? Então, vocês já realizaram alguns dias de campo, como é que vai ser e tem sido essa troca, né, com os produtores rurais, de quem ali está realmente no dia a dia, que precisa dessa tecnologia para tentar realmente crescer, né, incrementar mais em produtividade, todas essas questões, lidando com esse tempo, né, com essa temperatura muito seca. Exatamente. Então, agora é o momento que a gente está iniciando as colheitas de milho, trazendo o agricultor para junto da nossa rede de distribuição nas diversas regiões, para justamente ver em loco como funciona essa tecnologia e também, logo assim que iniciarem as colheitas de soja, nós vamos executar o mesmo procedimento, levando os agricultores, levando os vendedores também e todos os pesquisadores também, para eles levar essas informações junto para o agricultor, porque pode ser uma grande alternativa para mitigar esses impactos, porque anualmente a gente vem sofrendo. Então, uma nova tecnologia, e é um ponto muito importante, essa tecnologia é totalmente biológica, ela não é química, né? Então, ela é extraída de plantas, e um ponto muito interessante, que quem ajudou a desenvolver, e um dos fundadores da empresa, ele é um agricultor na França. Então, ele sabe muito bem o que o agricultor passa no dia a dia e como trazer uma tecnologia, ela tem um valor imensurável para o agricultor, justamente reduzir os impactos dele que ele tem com as intempéries. Feliz você colocar dessa questão da tecnologia ser biológica, né? Os insumos biológicos que crescem muitíssimamente. A gente tem observado o quanto eles têm sido eficientes e a cada safra aumenta esse share aí entre os produtores e as companhias seguem investindo muito também nesse quesito porque elas têm tido uma resposta eficiente, ou seja, a partir do momento ali que você tem a ciência, a pesquisa demonstrando o que ocorreu nas propriedades e mostrar ali o incremento, ou que realmente teve uma resposta muito atraente, a gente entende que o produtor ele está com um olhar muito mais atento, né, os produtores brasileiros, sobre essa questão do crescimento dos insumos biológicos. Até semana passada estive em Foz do Iguaçu, no Paraná, num trabalho bastante interessante, mostrando realmente todo esse crescimento que a gente vê e observa dos bioinsumos, dos insumos biológicos. Como é que vocês têm visto também esse crescimento, hein, Felipe? Eu acho que na verdade, não é uma tendência. Já é uma realidade, porque, primeiro ponto, o agricultor ele valoriza, ele vem vendo o desempenho dos produtos. Nós temos uma pesquisa
e nós temos um apelo de toda a comunidade, né? Ou seja, por alimentos mais saudáveis e, consequentemente, uma das pautas mais importantes, né, o ESG, hoje que tanto se fala, é trazer essa sustentabilidade, mas também trazer tanto no campo quanto na cidade. E o agricultor é peça fundamental dentro disso, dentro de várias iniciativas, como empresas vêm trazendo carbono, enfim, né, ou seja, os produtos que podem agregar no manejo do agricultor, mas trazendo habilidade para toda a cadeia. Muito bom, Felipe. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido por vocês e fique à vontade para nos contactar e conectar em outras oportunidades. Bom feriado.